Bem-vindos a todos na maratona virtual da Microsoft 365. Obrigado por comparecer e esperamos que esteja tendo uma ótima conferência. Eu gostaria de apresentar o Douglas Romão. Douglas apresentará uma sessão intitulada Conhecendo Power Apps Portals. Pode assumir, Douglas. Ótima sessão para você. Perfeito, obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Evento global é legal por isso. Muito feliz de estar aqui com vocês nessa sessão. A gente vai conversar um pouquinho sobre Conhecendo Power Apps Portals. Eu vou falar um pouquinho sobre mim mesmo nos próximos slides, mas eu vou deixar alguns links também para vocês, se você quiser se conectar comigo. Espero que seja proveitoso para vocês aí, a gente conhecer essa tecnologia que eu particularmente gosto bastante. Bom, vocês estão sabendo dos eventos aí, já estão acompanhando durante o dia, tem alguns eventos que não estão acontecendo por causa da pandemia, mas coloquem aí na agenda de vocês, aqueles que puderem. Las Vegas, show de bola. Ano que vem vai ter esse evento da comunidade. É um evento que já acontece há bastante tempo, tá? Eles estão integrando os eventos do SharePoint com Office 365. Essa maratona ela é um resultado disso, né? Para poder ter mais soluções e mais coisas relacionadas. Então, é importante vocês participarem. São eventos como esse que dão para a gente informação e gás para a gente continuar aí desenvolvendo. Então, agradecer também os parceiros aí que têm nos apoiado, mesmo sendo um evento online, tem muitos parceiros que têm apoiado nesse processo todo aí e doado também. Então, agradecer a eles pela oportunidade. Bom, falar um pouquinho sobre mim mesmo. Eu sou daqui de São José dos Campos, São Paulo, Brasil. Sou Douglas Romão, eu sou MVP da Microsoft, já faz 2 anos. O meu foco é em Office Apps and Services, mas todos os meus conteúdos é muito relacionado à produtividade e colaboração, e aí como que a gente usa essas tecnologias em combinação também com Business Applications, por isso que eu vou falar de Power Apps Portal. Eu sou especialista em tecnologias Microsoft e sou sócio da Trentin, uma empresa aqui do Brasil que tem também filiais em outros lugares do mundo aí que a gente desenvolve basicamente soluções focadas em produtividade e colaboração, focada na gestão. Então, como que a gente melhora esses processos com todas essas tecnologias que vocês estão vendo aí durante essas 36 horas de evento. Então, fiquem à vontade aí para me contatar. Eles pediram aqui para colocar uma das coisas que a gente gosta mais, assim, do ponto de vista técnico também. Eu acho que falar sobre essas tecnologias em eventos como esse e evento da Microsoft, não só aqui, agora em live, mas presencialmente também é uma coisa que me inspira muito, eu gosto bastante. Já palestrei em alguns eventos grandes da Microsoft e eventos também lá da Europa. Meu foco principal, como eu disse, é Power Platform e Modern Workplace. Então, todos os conteúdos relacionados a Power Apps, Automate, BI, Dynamics, SharePoint, Teams, são tecnologias que eu gosto bastante, tecnologias que eu tenho bastante experiência também. E aí os meus companheiros de trabalho aí, de vida, o Renato e o Gustavo, que já palestraram hoje também aqui no evento, eles fazem parte desse processo aí. Sei que eles estão assistindo, um abraço para eles aí. Falo bastante em português e inglês também, então tem alguns conteúdos em inglês. Eu acabei de dar uma sessão também no evento em inglês, 1 hora atrás. Então, é isso aí. Então, depois eu vou deixar meus contatos, fiquem à vontade para me adicionar lá, trocar uma ideia. O tempo às vezes é curto, mas a gente sempre que pode estar participando dos eventos e da comunidade como um todo. Então, a gente vai conversar sobre um carinha chamado Power Apps Portals e por que desse cara, para que ele serve, por que a Microsoft criou ele, da onde que ele surgiu, quais são os próximos passos que a Microsoft enxerga nesse produto. E é importante a gente discutir isso porque tem um monte de dúvidas que as pessoas levantam quando estão falando de desenvolvimento para Power Apps, que daí a pergunta essas perguntas vão levar a esse tipo de resposta. O Power Apps Portals é uma resposta a uma pergunta que foi muito feita pela Microsoft ou para pessoas que faziam diretamente para a Microsoft, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho de como funciona a estrutura. Quando a gente está falando de todo esse movimento da Power Platform, a gente está falando de um loop ali de integração de coisas, de otimização de coisas, de transformação de aplicações em produtos, de empoderar pessoas a fazer coisas. Isso tudo tem um loop de integração entre áreas, entre dados, entre tecnologias, esse tipo de coisa. Então, esse loop é importante a gente entender, porque isso faz com que a gente entenda para que a tecnologia ela vai servir.
em qual cenário ela vai se encaixar melhor. Então, quando a gente está falando das tecnologias, como as tecnologias da Power Platform, como que elas se encaixam nesse loop de transformação digital que todo mundo fala esse termo aí, todo mundo gosta desse termo bonito, termo da moda, mas o que na prática é esse processo? Como que essas tecnologias elas se encaixam nesse processo de transformação digital? De eu pegar um fluxo, como o Gustavo falou mais cedo, de eu pegar uma ação que eu fazia antes numa prancheta, escrevendo na mão, e agora eu estou fazendo isso ser transformado digitalmente para eu preencher um formulário e aquela informação ela trafegar de uma forma muito mais simples, muito mais prática e muito mais gerenciável. Essa otimização desse processo, esse engajamento de pessoas fazendo coisas. Então, isso tudo faz parte desse processo de transformação digital. E é importante a gente entender, para a gente entender, inclusive, aonde que o Power Apps Portals encaixa nesse processo. Então, como eu falei, os dados eles vão sendo trafegados dentro desse processo aí. E a gente basicamente vai trabalhar essa estrutura para que esses dados eles não só entrem nesse processo, mas eles também trafeguem dentro dessas áreas e a gente gere informações disso. Então, se vocês pensarem bem, todas as tecnologias da Power Platform, elas estão recebendo inputs de dados e processando isso e de alguma forma dando um output para a gente. Então, a gente saber que um Power Automate ele vai pegar dados de um lugar, vai processar e vai colocar em outro. Um Power BI está recebendo os dados de um lugar e está transformando isso num dashboard. O Power Apps está dando a opção do cara ter um aplicativo para fazer o input e output. E o Portals, como parte desse processo, é importante para vocês entenderem o fluxo de dados que acontece e que todas as informações elas estão ali para serem trafegadas e processadas e gerarem insights para a gente poder consumir. O foco principal no negócio, na hora que a gente está falando dessas tecnologias, é que essas tecnologias elas vão trabalhar para os dados, elas vão usar os dados para dar informação para a gente, dar resultado para a gente. Esse é o principal objetivo das plataformas Power da Microsoft. É como que a gente trabalha os dados, trabalha as aplicações, trabalha o processo em si, para que isso dê resultado para o negócio. Então, uma das primeiras perguntas que fazem muito sobre Power Apps tá, mas eu posso, então, é um aplicativo que eu compartilho em coisas, em lugares aleatórios, eu compartilho na Apple Store, na Play Store? Não, o foco é negócio, o foco é interno, é como que a gente melhora o retorno do investimento, que é o ROI, como que a gente faz a informação dar insight para a gente do que está acontecendo. Então, sempre esses aplicativos, eles têm o foco no negócio interno. O foco é sempre em melhoria de processo interno da empresa. Então, essa transformação ela requer um engajamento não só interno, mas também externo. O que acontece? Quando a gente está falando nessa parte da transformação digital, esse engajamento de aplicações que vão acontecendo, esse fluxo de informações que vão acontecendo ali, eles são processos que estão acontecendo internamente. Então, basicamente, a gente está falando de um fluxo que vai automatizar um preenchimento meu de uma planilha, um aplicativo que, para eu poder coletar meu número de estoque com base em leitura de código de barra. Eu estou falando de uma série de ações que a gente vai trabalhar para que o negócio ele possa trabalhar de forma mais ativa. Então, na hora que a gente está falando disso, a gente tem essas pessoas que são os Citizen Developers, que a Microsoft está usando, que antigamente era chamado de Power User. A gente tem esses caras sendo os instrumentos de desenvolvimento dessas soluções. Então, na hora que eles fazem esse tipo de coisa, a gente está pensando em como engajar essas pessoas e providenciar dados tanto internos quanto que a gente possa compartilhar isso com clientes externos. Então, a gente está falando de uma transformação que envolve clientes, envolve a gestão da empresa, envolve esses citizens, developers, envolve todo o processo, toda a cadeia da informação, desde o input dela através de um cliente, sendo um cliente preenchendo uma solicitação de abertura de chamado, uma ordem de serviço, enfim, até como que esse processo acontece, ou ele fazendo uma solicitação de pedido, isso entrando no nosso estoque, o estoque conversando com o financeiro para emitir a nota já estando disponibilizada para o usuário também no portal onde ele consegue consumir essa informação. Então, a gente está pensando numa solução que ela inclua também, engaje também os nossos clientes. E o importante de engajar os clientes nesse processo é que a gente vai estar usando a nossa ferramenta para mostrar para ele o processo que você está trafegando essa informação, a sua solicitação de ordem de serviço, o seu pedido e tudo mais, isso está passando por um processo, uma cadeia que é bem organizada.
ela é bem estruturada, visualmente ela é bonita e ela está passando por esse processo de forma tranquila. Então, a gente habilitar o recurso de entender que esse processo ele vai acontecer de uma forma automática, que ela vai ser de uma forma que seja auditável, que a gente tenha esse feedback integral de todos os processos, é a chave da transformação digital. É basicamente isso que a gente está vendo, inclusive nas implementações que a gente tem feito aqui. Então, uma das primeiras, isso aqui é um dado antigo, inclusive, porque desde que lançou o Power Apps, e o Gustavo comentou também na palestra dele hoje mais cedo, que ele mexe com o Power Automate desde o começo, desde quando chamava Flow, lá, tempos atrás. E o Power Apps também surgiu naquela época, junto com o Power Automate. E aí o que acontece? Desde lá, a preocupação das pessoas sempre foi: como que eu compartilho isso com pessoas que não são da minha empresa? Como que eu compartilho isso com pessoas que são os meus clientes? Como que eu engajo os meus clientes aqui? E aqui eu não estou falando necessariamente de público, tá? Público massa. A gente não está falando de público massa ainda. Dá para usar? Dá. Eu vou explicar que o Portals ele também é para esse quesito massa. Mas o principal objetivo das pessoas era como que eu faço para que um aplicativo que faz parte do meu processo, eu consiga convidar o meu cliente para ele entrar ele engajar nesse processo. Para que eu não tenha que fazer uma ferramenta que ele manda por e-mail, aí eu pego esse e-mail, preencho manualmente os dados lá no meu sistema. Não, como que eu compartilho isso com o meu cliente, esse meu aplicativo que eu fiz, que é bonitão, e ali mesmo ele já vê os produtos, a fotinha dos produtos, seleciono, adiciono e dou um solicitar, eu sei que é ele, eu sei que é o Joãozinho da empresa Y, como que eu faço isso? E essa é a maior pergunta, a maior ideia que foi votada para Power Apps, porque basicamente quando foi criado esse conceito do Power Apps, as pessoas elas estavam acostumadas com o Infopath. E o Infopath era um gerador de formulários, a gente gerava formulários e a gente poderia, inclusive, dar esses formulários, e eu lembro de muitas soluções que a gente já trabalhou no passado, onde a gente dava esses formulários eram publicados e daí as pessoas preenchiam, adicionavam várias linhas e tal, e o visual era mais bonitinho e tal, para a época era super bonito, para hoje em dia é triste e deprimente, mas na época era super bonito. E aí, o que acontecia era que a gente pegava esses dados, a gente coletava esses dados de uma forma muito mais interativa. E a gente conseguia fazer esse compartilhamento. Então, quando a gente passou esse processo, as pessoas começaram a perguntar, tá, mas no Infopath, que era a versão antiga, que a Microsoft descontinuou, dava para fazer isso. Talvez não era na melhor infraestrutura, não era na melhor arquitetura, nem nada, mas dava para fazer isso. Então, quando foi criado o Power Apps e começou a se usar, o pessoal viu o potencial da ferramenta e falou, legal, tem agora uma ferramenta nova que a gente pode criar um monte de formulários, a gente pode fazer o aplicativo, fazer pirotecnias aqui, virar e tal, mas como que eu faço com que uma coisa mais básica, que era uma coisa muito usada antes, como que eu faço isso para compartilhar com as minhas pessoas externas, com meus clientes, com meus parceiros, com meus vendedores que estão em campo? A empresa ela pode ter, a gente já viu muitos casos onde a empresa tinha, por exemplo, toda a parte de back-office da empresa ficava dentro dos sistemas, do SharePoint, do Excel ali e tudo mais, e daí eles precisavam que os vendedores que estivessem na rua, eles preenchessem alguma coisa, uma solicitação de pedido, uma solicitação de reposição de estoque e coisas do tipo, e daí eles usavam esses formulários, que já era uma melhoria gigantesca de eu ter que ter uma prancheta e escrever na mão, depois preencher numa planilhinha Excel, preencher num sisteminha do Access, para aqueles mais antigos aí vão lembrar. Então, como que a gente faz isso? As empresas elas já começaram a melhorar para esse processo. E daí, na hora que elas olham para o Power Apps e falam, legal, isso aqui se conecta com tudo, eu posso me conectar com qualquer coisa, eu posso fazer o meu dado pegar do SharePoint para o Excel, ir para um SQL, fazer um post no Facebook, eu posso fazer um monte de coisa. Mas como que eu faço com que esse aplicativo ele esteja na mão tanto do meu cara de back-office, o cara que está sentado lá no escritório, ou que hoje está sentado lá na casa dele, porque a gente não pode ficar no escritório mais. Como que eu faço essa ferramenta chegar nesse cara, mas ela também chegar lá no meu vendedor, que está na rua, está correndo, batendo de porta em porta, preenche dados, solicita coisas. E aí esses dados eles serem integrados para eu reduzir mão de obra, reduzir tempo, reduzir tudo isso.
Então, essa é a maior pergunta que foi feita, a maior ideia, uma das maiores ideias que foram votadas para o Power Apps quando ele saiu, tá? Então, a Microsoft ela surgiu com um conceito chamado Power Apps Portals. E, basicamente, o que acontece? Ela criou uma plataforma focada também em low-code. Então, vocês já sabem que o Power Apps e o Power Automate e até o Power BI, eles são considerados low-code, que é uma estrutura onde a gente tem código sim, mas não é uma linguagem de programação. Ele funciona no mesmo quesito que um Excel, por exemplo, que tem fórmulas, não considerando aquela parte de VBA do Excel, mas a parte de fórmulas. Então, como que a gente cria uma solução que seja low code, ou seja, um cara de negócio, ele vai ver um botãozinho lá, vai clicar, vai arrastar. Ele vai ver ele quer botar um calendário, ele vai lá e coloca um calendário. Ele não sabe como que funciona a programação ali por trás. Ele não sabe como funciona quando ele clica no botão, como que o negócio salva no SharePoint. Ele sabe que ele tem uma fórmula que significa submit, que salva. Ele sabe isso. E é o que ele precisa saber para ele poder desenvolver a solução dele. Então, como que a gente cria uma solução dessa, que seja multilíngua, que seja responsiva? Por quê? A gente está falando de aplicações. A gente está falando de aplicações que rodam no celular, que rodam no tablet, que rodam no browser, que rodam dentro do Teams, que roda embedado em algum Power BI. Então, como que eu faço de uma forma que seja responsivo e seja focado em usuários externos também? Então, é também, não é para usuários externos somente. Daí eu tenho uma ferramenta que é usuário externo, eu tenho uma ferramenta que é interna, e aí eu tenho que ficar integrando, eu tenho que ficar desenvolvendo, eu tenho que fazer um monte de coisa. Então, como que eu faço isso de uma forma que ainda assim tenha as ferramentas low-code, tenha toda a integração da Power Platform e tenha toda essa disponibilidade que a gente tem? Então, a Microsoft, ela, com base nisso, ela criou essa solução. E essa solução ela usa uma série de logins e conectores, esses provedores de conexão já integrados. Então, se vocês pensarem bem o conceito do Power Automate e do Power Apps, quando a gente está falando dos conectores, é usar os conectores para poder fazer toda a parte de login, fazer toda a parte de autenticação e disponibilizar as ações que a gente vai ter para aquele conector especificamente. Então, a gente tem alguns conectores. E se você pensar bem, na hora que eu coloco o conector na minha tela, ele vai pedir um login ali, eu vou fazer um login, eu não preciso saber como funciona aquele login, eu só sei que ele pede meu usuário e senha e eu faço essa autenticação. Então a Microsoft, ela pensando nisso, ela falou, legal, então eu vou fazer um negócio que seja externo, então é para um consumidor externo da organização. Então eu tenho ali a minha empresa está usando, todo mundo tem Office 365, todo mundo tem licenciamento, todo mundo está integrado com o Azure AD, então eu sei quem é aquela pessoa, eu sei quem é aquele usuário, quando ele logou, eu consigo fazer log de atividades, eu consigo fazer tudo. E agora eu preciso que um cliente, um parceiro, um vendedor, ele entre, um representante de vendas de repente, ele entre nessa mesma plataforma, mas logando de repente com a conta do LinkedIn dele, com a conta do Outlook dele, Hotmail. Por quê? Porque daí eu não estou criando uma licença para ele dentro do meu ambiente, eu não preciso criar um usuário para ele lá dentro. Ele é só meu cliente, eu preciso mandar um convite para ele, ele aceita e logo com a conta dele. Ele não precisa criar uma conta para ele não precisa pensar numa outra senha. Então é também a questão de pensar um pouco em barreiras que a gente está colocando, tá? Sempre que a gente está falando dessas tecnologias, a gente tem que pensar muito nessa questão das barreiras que a gente está impondo para a implementação. Vamos supor que você coloca uma ferramenta, aí você fala para o usuário, legal, para você entrar nessa minha ferramenta, você vai ter que cadastrar seu e-mail. Aí o cara, vou ter que cadastrar meu e-mail. E daí você vai ter que colocar uma senha. Legal, coloquei mais uma senha. Você deu mais um sistema para o cara acessar. Isso desmotiva os caras de usarem. Então existe um negócio chamado Single Sign-On, que é a maravilha de todas as coisas, que é você loga numa aplicação e a outra aplicação reconhece que você está logado e loga você ali também. E aí você está em todas as ferramentas com o seu mesmo login. Você logou uma vez no dia, você logou uma vez na semana e aquilo ali já está tudo logado. Está tudo conectado. Então a Microsoft ela pensou, legal, se eu vou criar uma ferramenta então de externa, eu já tenho que providenciar para esses meus desenvolvedores, para esses meus usuários, uma forma de se conectar com pelo menos os players de mercado, pelo menos as conexões mais básicas. Então ele vai se conectar
numa conta Microsoft, ou seja, Outlook, Hotmail, Live. Ele vai se conectar com o LinkedIn, está crescendo bastante. Ele vai se conectar com uma conta do Azure AD, por exemplo. Tenho duas empresas, né? Tem a gente e tem o nosso cliente que também tem Office 365. Posso conectar o Office 365 dele. E aí ele loga o Office 365, single sign-on, entrou no nosso ambiente também. E como que eu uso esses provedores que já existem dentro do meu processo, para que eu não precise desenvolver nada mais. Então a Microsoft ela pensou nesse formato também para pensar na integração de login e também na questão de, tá, eu quero então desenvolver uma aplicação que daí qualquer pessoa pode entrar. Eu não preciso de login. Eu vou fazer um acesso externo, um acesso anônimo. Posso fazer isso? Com o Portals você pode. Então, essa é uma das perguntas que mais fazem. Posso compartilhar meu aplicativo do Power Apps com todo mundo? Não. O aplicativo do Power Apps, o Canvas Apps, que vocês veem lá, o aplicativo de Canva que ele chama, de tela, aplicativo de tela que ele chama, quando você está desenvolvendo ele, o foco dele, o objetivo dele é interno. O objetivo dele é você desenvolver alguma coisa para o negócio. Quando você está falando do Portals, a gente está falando de uma solução híbrida. A gente está falando de uma solução que pode funcionar para os dois lados. E quando a gente fala do lado público, ainda do lado externo, a gente ainda divide em outras duas fatias. O público externo anônimo e o público externo que vai usar uma conta de autenticação. Um outro recurso legal do Portals é que a Microsoft pensou, bom, se eu vou desenvolver uma ferramenta que tenha esse tipo de recurso, ela vai ter que ter um jeito de eu fazer um design em cima disso. Então, eles usaram esse componente aí, que é bem conhecido do pessoal que mexe com desenvolvimento, para poder ter essa caixinha. Daqui a pouco eu vou fazer uma demo, eu vou mostrar, mas você ter as caixinhas, os componentezinhos, e você conseguir arrastar e mexer, e dar um acesso para o seu usuário, para que você mesmo, esse usuário mesmo, consiga colocar, plugar, coloca cor, coloca imagem, coloca um botãozinho, coloca um textinho, e ele mesmo monta a carinha daquilo que ele quer, de uma forma personalizada. E claro, dá para você estender, que é o próximo tópico. Mas ali você já consegue criar um formulário, ali você já colocar um gráfico, você já colocar uma visualização de dados conectada com o seu banco de dados. Ali você pegar um componente que já existe e colocar ali, e você montar esse portal com esse editor, que você só vai editando, puxando, arrastando, jogando para lá, jogando para cá, e você consegue fazer isso tudo lá. Então a Microsoft ela também pensou na usabilidade disso. Como que você faz isso e ainda assim você está num container ali, num ambiente ali que você não consegue também quebrar tudo. Você vai colocar, ele vai se adaptar visualmente, ele vai se organizar quando ele abrir no celular, quando ele abrir no tablet, quando ele abrir num browser, quando ele abrir numa TV, ele vai se organizar, mas ainda assim, você tem elementos que você consegue só configurar, colocar lá dentro da tela e trabalhar. E aí eles pensaram, beleza, eu vou fazer isso, mas se a gente deixar só nesse âmbito, ainda assim vai ter muita necessidade de customização. Então, como que a gente cria um negócio extensível? Então, essa é uma questão muito importante, porque quando a gente está falando de Power Apps, por exemplo, vocês que já trabalharam com Power Apps, vocês vão ver que a gente tem os componentes lá, a gente puxa os componentes, arruma, joga na tela e tal, faz as coisas lá, mas o pessoal sempre pergunta, mas como que eu mudo o tema? Como que eu mudo cor? Será que tem uma forma de eu estruturar um tema de desenvolvimento aqui? Como que eu coloco uma funcionalidade com script? Como que eu desenvolvo uma funcionalidade externa e coloco ali dentro? E para os Canvas Apps, ou para os Model Driven Apps, para a gente desenvolver, a gente precisa ir lá para um carinha chamado Power Apps Component Framework, o PCF. E aí é desenvolvimento de código bruto mesmo. Aqui no Portals, além desse processo de PCF que a gente também pode usar, ali mesmo você já consegue mexer no design. A gente consegue colocar script ali dentro, a gente consegue colocar o HTML, mexer no CSS. Então, um cara que ele veio do mundo de, eu quero fazer interfaces de tela e tal, como que eu faço isso também ali? E aí eu consigo estender para fazer com que aquele meu portal, ele tenha a cara da empresa, ele tenha as cores da empresa, a organização visual parecida com o meu site, por exemplo, parecido com a minha intranet, enfim. Você fazer essa configuração de template, inclusive para que, quando você dá para o seu usuário final, que vai construir as páginas e vai construir o portal, ele já tenha tudo pronto. Ele já tem um template ali com as cores, com as posições de algumas coisas que você não quer que mexa, e esse tipo de coisa.
Então, para a gente como desenvolvedor, a gente pode usar isso também para criar esses templates, criar esse modelo pronto, e aí eu dou para um usuário de negócio e falo, legal, agora você que é de marketing, você que é de comunicação, você que é de vendas, você que está montando esse aplicativo para gestão de pedidos ou gestão de ordem de serviço, o visual está pronto, você só precisa plugar as coisas que você quer, as funcionalidades que você quer, mas o template sim está pronto, tá? Então, você pode usar essa extensibilidade, esse desenvolvimento, essas capacidades de desenvolvimento para deixar mais aprimorada a experiência de utilização, tanto para o usuário final, quanto para o cara que está desenvolvendo. E o mais legal é que a Microsoft também pensou nessa questão de templates. Então, a Microsoft ela já trouxe uma série de templates focados para a gente ter ideia de como a gente vai usar esse portals. Então, por exemplo, antigamente, no desenvolvimento de aplicativos de Power Apps, muita gente já me perguntou assim, tá, Douglas, eu queria fazer um aplicativo que a minha empresa vai estar lá num evento, e aí eu quero coletar informação dos usuários, eu queria deixar um totem ou alguma coisa assim, eu queria coletar a informação dos usuários, e daí eles vão fazer alguns passos e tal, e essa informação já vem para mim. Como que vai funcionar esse licenciamento? E como que vai funcionar essa organização? Vai ter que ter uma conta? Não vai? Eu vou conseguir dar acesso para que as pessoas só acessem um link e falem, ó, tá aqui a agenda do seu evento, tá aqui só as informações de sorteio, coisas do tipo. E aí a gente está falando de eventos grandes, tá? Uma das demandas que vieram para a gente uma vez, conversaram comigo especificamente, foi que a gente teria uma série de vendedores espalhados e a gente daria também um aplicativo para as pessoas poderem se logar, usar um QR Code da vida, e ali elas preenchiam algumas informações, a gente coletava essas informações de participação, de feedback, de coisas do tipo, e aí sim a gente também poderia dar alguns recursos de joguinhos para ele poder ganhar prêmios. E aí, se a gente for para o Power Apps, como esse conceito, você não consegue fazer esse tipo de gerenciamento para usuários externos. Você não pode chegar num evento e falar, gente, todo mundo loga com essa conta, com essa mesma conta, o usuário e senha é todo mundo igual, quando você entra, você se loga. E para dar um exemplo, a gente fez isso num evento técnico e funcionou. Só que essa questão de funcionar não quer dizer que é o melhor e nem a melhor prática. Então, quando a gente fala de Power Apps Portals, ele já tem um exemplo de gestão de evento, que a gente pode usar esse template para você ter ideias e falar, legal, então é aqui que eu posso chegar. A questão dos templates são justamente para a gente poder saber aonde que a gente pode chegar. Beleza? Douglas. Bom, então, essa questão do porquê... Desculpa interrompê-lo, é o Rafael falando. Eu só tô... Tem algumas perguntas na live, você gostaria de tratar delas agora ou no final da sua apresentação? Acho que pode ser no final, eu vou tentar dar uma corrida aqui e mostrar a demo, aí eu separo um tempinho para as perguntas. Ok. Pode ser? Sem dúvida. Desculpa interromper. Nada, que isso, tranquilo. Então, na hora que a gente está falando desse desenvolvimento, ele é bem simples, porque você vai basicamente ir no Power Apps ali, na gestão do Power Apps, e criar um portal novo. E aí ele vai falar, legal, então eu estou criando um aplicativo. É um aplicativo. Quando a gente está falando de Power Apps, a gente está falando de 3 tipos de aplicativo: o Canvas, o Model Driven e o Portals. E aí tem o AI Builder, tem outros agora, mas é só um tipo de aplicativo. O legal é que esse portal ele vai armazenar dados em uma fonte CDS. Então ele vai criar um banco de dados ali CDS ou Dynamics. Por que eles colocam ou Dynamics? Porque antigamente o Dynamics, que é o ERP e o CRM da Microsoft, ele tinha um conceito de Dynamics Portals, uma coisa assim. E aí a Microsoft também migrou esses templates do Dynamics, essa estrutura do Dynamics para dentro do Power Apps Portals. Então tudo virou Power Apps Portals agora, tá? Então esse conceito de abrir chamado por um portal e tal já existia antigamente. E esse chamado já caía direto lá no CRM. Isso era o que o Dynamics Portals fazia. E agora a gente tem isso dentro do Power Apps Portals. Então você vai basicamente criar um tipo de aplicativo que vai ter esse recurso, tá? Então, você vai ter o designer, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas basicamente a gente tem um designer onde a gente vai ali e customizar. Vamos criar uma página, vamos colocar um logo, vamos mexer aqui, vamos colocar ali, organizar as páginas por menu, vamos colocar um menuzinho em cima, vamos usar um template existente para poder só mudar e tal. Você personaliza esse portal através desse designer, tá? E esse designer é web também.
Aí, o que é legal disso é que ele não é só um portal de conteúdo estático, ele vai ser um portal onde a gente vai conseguir, inclusive, fazer essas integrações. Então, eu posso pegar o meu banco de dados do CDS e colocar um formulário ali dentro para o cara preencher, aí ele preenche uma solicitação. Eu posso colocar componentes ali, eu posso colocar essa questão de CAPTCHA, pegar essa geolocalização. Ah, o cara está usando lá do Brasil, lá de São Paulo, lá, sei lá. Eu consigo pegar essas informações e a partir dali, não só isso, mas eu tenho essas capacidades de colocar coisas mais avançadas. Então eu posso fazer, quando ele clicar no botão, aquilo ali starta um processo de aprovação, um processo de envio de e-mail, eu posso validar a partir de CAPTCHA. Então eu tenho uma série de recursos e componentes já prontos para fazer com que a gente tenha tanto essa parte mais simplista, por assim dizer, essa parte de criar o portal, criar o design, criar a visualização, essas coisas, mas também dá um quesito mais corporativo, um quesito um pouco mais enterprise para esses nossos portais, tá? Com recursos mais avançados. Então, quando a gente cria esses portais, a gente basicamente vai configurar se esses portais eles vão funcionar de forma anônima ou autenticada, e se for autenticada, quais provedores de autenticação a gente vai usar. Então, cara, eu só quero habilitar sei lá, LinkedIn e Office 365. Eu só quero habilitar o Outlook, Facebook e uma outra autenticação que é minha, que é esse Auth 0. Então, você pode fazer esse recurso e você, inclusive, consegue conceder o recurso de Self-Service Registration. O que é isso? É quando a gente possibilita, inclusive, o cara se cadastrar. A gente fala lá, ó, se cadastra aqui, registre aqui. Ele pode preencher as informações e ele pode se registrar usando uma conta que ele vai preencher ou ele vai se registrar usando o LinkedIn dele. Ah, beleza, você quer entrar aqui no meu portal? Você vai se logar, ele vai redirecionar para a área de login do LinkedIn dele, vai pedir para ele autenticar e permitir o acesso do Portals, o aplicativo do Portals no LinkedIn, e essa conexão vai estar pronta. Então, a gente consegue fazer com que o nosso portal ele possa ser acessado de forma anônima ou possa ser acessado usando esse formato de autenticação, não só para o login, mas também para o registro. Tá? A parte visual, a gente tem uma série de estruturas que a gente pode usar. A parte visual dele, vocês conseguem usar CSS lá dentro. Então, a gente tem esses exemplos e sistemas de Bootstrap já feito. Então, para aqueles que estão mais acostumados a fazer layouts, o Bootstrap é uma biblioteca CSS que a Microsoft, que a comunidade criou. E aí a Microsoft ela embutiu isso dentro do Portals e ela já embutiu em algumas outras ferramentas também, para que exista uma responsividade. Então, existe aquele conceito de layout dividido, e quando eu mudo a estrutura por causa do tamanho da resolução, aquilo ali se adapta. Então, você pode usar esses templates. Se uma pessoa está acostumada a usar esses templates Bootstrap, ele vai poder só usar esses templates, vai poder customizar seu CSS, vai poder customizar a sua sheet de styles ali, e vai conseguir fazer com que os componentes eles se adequem a essa estrutura toda que precisa ser feita, tá? E também você vai poder suportar multilanguage, que é uma coisa importante também para os seus portais. Bom, basicamente essa parte que eu comentei de autenticação, não é nada demais. Ele já vai fazer todo esse recurso de licenciamento e autenticação internas. Então, isso é importante porque acontece, na hora que a gente está falando de gestão disso, a gente tem acesso a essas informações. Todos os usuários eles vão ficar numa base, a gente consegue acompanhar isso aí, a gente consegue traquear, eles vão ser registrados lá no nosso Azure AD. Então, a gente vai ter um acesso para poder validar esses usuários e garantir que eles não estão tendo acesso a nada mais do que a gente já não tenha dado, tá? E aí a gente pode integrar isso com as ferramentas da Microsoft. Então a gente pode ir lá, integrar com o SharePoint, mostrar o SharePoint ali dentro do meu portal. Eu posso pegar um Power BI e embedar ele ali dentro e colocar ele como um relatório dentro do meu aplicativo. Eu posso pegar o App Insights para poder saber onde que os usuários estão acessando, que parte do aplicativo eles estão acessando, que parte do portal eles estão acessando. Então tudo isso é possível na hora que a gente está falando do Portals em si, tá? Então isso é importante da gente saber para a gente poder criar portais que sejam realmente relevantes, não só um portal web. Porque vai ter muita gente que vai perguntar, mas isso aí não é um WordPress, então? Não, o quesito posso ter um CMS ali, um Content Management System? Posso. Mas o tanto de flexibilidade e integração que eu tenho é muito mais potente do que só isso, tá? E aí a gente tem essa extensibilidade, que é como que eu desenvolvo esses fluxos, como que eu desenvolvo
essa estrutura, essa conexão com outras coisas, faço validações de acesso, só pode ser acessado em determinados lugares, como que eu reutilizo componentes que eu já tinha feito para o meu Canvas App, para o meu Model Driven App, coisas do tipo. Essa parte de opções avançadas de segurança e filtro de IP, essas coisas, aqui no Brasil eu não vejo como uma coisa muito usada, mas lá na Europa, e a gente tem vários clientes lá, eu vejo muito isso, de ter filtro de IP e filtro de região, porque daí todos os dados ou todos os acessos só podem acontecer na Europa. Então eu mesmo fazendo coisas para eles, eu já barrei em bastante permissão de, você não pode acessar fora da Europa. E aí tem que usar VPN, ou tem que usar alguma máquina virtual e coisas do tipo, configurada junto com o IP deles para poder ter acesso. Então esse tipo de recurso e sensibilidade ela é possível no Portals também. Então eu vou abrir o Portals aqui na web para vocês verem. Depois eu vou falar para vocês, se vocês quiserem usar o Power Apps Community Plan, ele é um plano para vocês conseguirem licenciamento para testar, então vocês podem se inscrever lá e acessar e testar. Basicamente, você vai criar uma conta e aí você vai receber um tenant para poder fazer as coisas e poder criar as coisas. Ele está super rápido. Basicamente, ele vai dar uma conta para você criar as coisas. E aí eu diria para você criar o seu portal. Na hora que você está criando o seu portal, eu não vou criar um aqui agora no demo, porque quando você cria demora às vezes 5, às vezes 10 minutos para ficar pronto um Portals, porque ele tem que fazer todo um setup interno ali, ele tem que criar a estrutura de dados, ele tem que criar o banco de dados em si, a estrutura toda por trás, para poder fazer essa criação. Então eu não vou criar agora, mas eu tenho um Power Apps Portal aberto. Antes, deixa eu só mostrar para vocês, se a gente for no make.powerapps.com, na hora que a gente está criando um aplicativo, vocês têm os 3 tipos que eu comentei com vocês. Então, vocês têm Model Driven App, Canvas App e Portal. Eles têm objetivos diferentes, tá? Então, essa é uma questão também importante. Canvas Apps, aplicativos de negócio, extensibilidade local, funcionar offline, recursos do celular, muito para esse tipo de solução. Model Driven para soluções de negócio, eu tenho o meu sistema ali, meu RP, meu CRM, minhas integrações, então foco em uma estrutura de dados que é modelada visualmente sempre igual. E o Portals para esse modelo que é mais externo, tá? Então na hora que você está criando, é simples de criar, você pode criar um em branco aqui, mas se você for na parte de templates, também existem modelos aqui que vocês podem usar para a criação, tá? Então, existem modelos aqui embaixo que vocês podem usar para essa parte de criação de portais com base num template, tá? Então, é só vocês organizar e pesquisar aqui, você vai ter esses exemplos que são com base em template. E aí, na hora que a gente cria um portal, ele vai direcionar vocês para essa telinha aqui. Essa telinha aqui é basicamente o Portals Designer. É aqui onde a gente vai desenvolver, é aqui onde a gente vai customizar, é aqui onde a gente vai colocar componente, a gente vai criar páginas. Então, é aqui onde você vai fazer toda a personalização do seu portal, tá? Quando a gente entra num Power Apps Portals, e aí eu vou dar um exemplo para vocês, esse é um Portals que você está criando, ó, é o demo virtual marton01.powerappsportals.com. O que acontece? Ele criou uma URL para mim, ele criou um site, realmente, eu não estou logado, eu estou só acessando esse portal. Visualmente, ele parece um portal feito em qualquer outra linguagem web. E realmente, esse é o objetivo. É que você use recursos que são internos de negócio, mas também de uma forma que visualmente não pareça um sistema, porque você não quer que a experiência do seu usuário seja de sistema. Você espera que essa experiência seja um pouco mais fluida, um pouco mais conectada visualmente, esse tipo de coisa. Então, o resultado final é esse. É você tendo um portal que você pode ter conteúdo que é anônimo e eu posso ter outros conteúdos que vão estar só depois que eu clicar para fazer o login, tá? Então, na hora que a gente está desenvolvendo, aquela página inicial ali que eu mostrei para vocês, ela é essa aqui. Então, ela vai trabalhar com placeholders, ela vai trabalhar com espaços de desenvolvimento. Se vocês olharem essas partes aqui que a gente tem, os pontilhadinhos, são os ambientes onde a gente vai colocar componente. Eu estou colocando um placeholder aqui nesse canto. Por que a gente faz essa organização? Porque a organização visual ela vai importar também no layout que a gente está falando. Então, o layout, na hora dele se adaptar, na hora dele se organizar visualmente para ser responsivo, esse tipo de coisa.
tá? Então, todos esses pontilhadinhos são passos ou são pedaços que a gente tem algum tipo de componente. E se eu for clicando nesses componentes, eu consigo editar eles. Eu consigo editar o texto, por exemplo. Se eu clicar aqui, eu consigo mudando o texto do Power Apps Portals. Então, o que acontece? A edição ela fica muito simplificada, ela fica fácil da gente mexer, ela fica fácil da gente fazer o design aqui. Pega uma imagem, é legal, da onde está vindo essa imagem? Ah, tem um tanto de imagens aqui, eu posso pegar uma URL de uma imagem externa, eu posso formatar se o tamanho dele vai ser 100%, porque se ele for 50%, ele vai se adequar também quando eu diminuir a tela, quando eu aumentar a tela, ele vai seguir o tamanho de altura, de largura. Então você tem componentes que você pode ir arrastando aqui para a tela para você configurar eles e deixar com que eles tenham a informação do jeito que você quer. Então aqui, o que acontece? Nesse painel da esquerda, a gente consegue ver as páginas que a gente tem no nosso portal, então a gente pode criar toda uma estrutura hierárquica de páginas aqui, colocar página dentro de página, reorganizar para você fazer uma navegação que seja interessante para o seu sistema. Então aqui eu estou falando de páginas que são de produtos, de serviços e coisas do tipo, e você pode visualizar como funciona a página do produto e por aí vai. E eu posso ter ações. Então eu estou nessa página e daí eu quero que ele clique e fale comprar. E daí esse comprar vai me direcionar para um processo de compra desse portal. Então além das páginas que a gente pode criar aqui, a gente tem os componentes. E aí os componentes hoje, eles vão sendo incrementados, tá? Então tem componentes aqui já disponíveis e a Microsoft ela vai liberando cada vez mais componentes e vai desenvolvendo mais componentes para a gente. Basicamente o que ela tem aqui também de interessante é que a gente tem essas seções. Então se eu tenho uma página e eu quero organizar por seção para que essa informação fique melhor visualmente para a gente, eu posso colocar... Deixa eu clicar fora aqui. E a gente pode colocar seções, então eu posso adicionar uma seção nova, que pode ser one column, pode ser de 2 colunas, 3 colunas. Isso aqui é só para poder ajudar a gente a entender como funciona visualmente, tá? No fim das contas, para o usuário final, ele vai criar essas colunas, esses componentes para poder organizar o portal dele. E aí, um desenvolvedor ele pode customizar isso. Tá? Daqui a pouquinho eu mostro essa parte do desenvolvedor. Mas eu posso aqui, por exemplo, colocar um iframe aqui dentro, eu posso colocar uma imagem. Ah, cara, eu queria mostrar, de repente, uma estrutura de um portal do Bing, eu posso mostrar o meu site, eu posso mostrar uma página interna de alguma aplicação, e eu posso personalizar largura, altura, se vai ser 100%, se vai ser por largura fixa. Então, os componentes vocês vão usando para poder adicionar recursos aqui dentro. É basicamente isso. Então, para o usuário final, o que ele vai fazer é começar a selecionar componentes, tá? E aí o legal é que um dos componentes interessantes que a gente tem de extensibilidade é essa parte de formulários, que a gente pode integrar com uma base de dados existente. Então, essas bases aqui que vocês estão vendo, isso aqui são tudo entidades do meu CDS, são tudo tabelas lá dentro do meu banco de dados do CDS. Então, eu posso integrar para que aqui mesmo ele já tenha um formulário, por exemplo, sei lá, de ideia. Eu não sei exatamente que dados vai ter aqui, mas eu posso selecionar o formulário e ele vai carregar esse formulário aqui. Meu Chrome está pedindo arrego. Mas a gente tem uma série de recursos que a gente pode fazer. Quando esse formulário for submetido, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar uma mensagem de sucesso para o usuário, ele vai redirecionar ele para uma página, para uma URL, para uma página dentro aqui do mesmo portal de agradecimento, ele vai redirecionar para uma outra URL. Então, vocês têm uma série de recursos que vocês podem usar dos componentes aqui, inclusive colocar Power BI aqui, embedar um Power BI. Então, a gente tem uma série de recursos para que você faça com que o seu portal ele fique mais disponível, ele fique mais customizável, por assim dizer. Tá? Então, usem e abusem desses componentes aqui, bem interessante. Parte de temas, o que acontece? Esse é um recurso que não existe hoje nos Canvas Apps, e é um recurso que muita gente pergunta, não dá para mudar o tema com CSS, que é muito mais fácil, já estou acostumado a só mudar a corzinha, e ele já muda a corzinha de todo mundo e tal. Não tem isso no Canvas Apps, mas aqui no Portals a gente tem. Então, se você está acostumado a fazer tema, você pode vir aqui mudar o tema, mudar as cores, mudar a fonte, mudar comportamento de CSS, e você pode aplicar esses temas inclusive carregando um tema que você já tenha. Então, quando você carrega esse CSS, ele vai aplicar nas regras da sua página, tá?
E aí uma coisa importante da gente falar quando a gente está nessas páginas e a gente tem esses componentes aí, como que eu faço com que o meu tema se adeque? Eu consigo ver aqui pelo style, pelos componentes, pela edição dos componentes, eu consigo fazer esse editor aqui. Eu consigo ver os componentes e editar os conteúdos também usando esse Code Editor. Então, na hora que a gente está fazendo temas, isso é importante porque faz com que o nosso portal ele siga ali os padrões do meu site, os padrões de estrutura da minha empresa e por aí vai, tá? E aí a gente tem esses templates. O que são esses templates? Eu queria criar uma página que é full page. Aí ele vai ter os templates de full page. Eu queria ter um template de acesso negado. Enfim, ele vai ter uma série de templates aqui que vão poder ser habilitados e vão poder ser usados para que você coloque dentro do seu Power Apps Portal os recursos que já estão disponíveis, tá? Então, a criação para vocês mexerem no Power Apps Portals, e aí essa sessão é muito mais para mostrar para vocês algumas das possibilidades, e aí é deixar vocês trabalharem isso, deixar vocês brincarem nesse recurso, e que aí eu recomendo bastante, essa questão de você plugar os componentes, pôr as páginas e publicar e fazer os testes para poder ver o nível de integração que você consegue com as ferramentas que você tem, com o seu banco de dados e por aí vai, tá? Uma coisa importante da gente saber, da gente falar aqui, e que eu quero falar também na hora da gente entender o produto. Existe uma questão de licenciamento. Como que funciona o licenciamento disso? Essa é uma outra pergunta que é muito comum, talvez já existam essas perguntas aí no chat sobre licenciamento, então talvez eu já esteja até me adiantando. O Power Apps Portals, o licenciamento dele, ele pode ser feito de duas formas. Um é para usuários externos e um para usuários anônimos. Usuários externos é quando tem essa parte do login e tal. E daí esse processo de login, a autenticação funciona mais ou menos considerando quantos usuários usam esse recurso. Se logam, estão registrados, esse tipo de coisa. E existe um outro licenciamento que é para usuários anônimos. Aí o licenciamento dos usuários anônimos é por quantidade de acesso. Então, se eu não me engano, é a cada 100 mil acessos, 100 mil exibições. Então, sempre que vocês pensarem no Power Apps Portals, ele não quer dizer que você, legal, agora eu só tenho um jeito de expor a minha app para fora e daí todo mundo só acessa ela e beleza, eu não pago nada por isso. Negativo. Existe um licenciamento específico para o Power Apps Portals que é diferente, inclusive eu posso mostrar aqui para vocês questão de precificação, que ele funciona por usuários externos autenticados e usuários externos não autenticados. Tá? Então é basicamente isso. Um é por capacidade de login, um é por capacidade de exibição. Ele não é super barato, assim, pra falar a verdade, mas é questão de negócio, é questão de para que você vai usar ele. Por isso que tem que ser importante, é importante esse quesito que você vai pensar em como você vai implementar. Então, usuários autenticados por sessões diárias de logon. Então, quantos usuários estão logando naquela sua aplicação e estão acessando ela logando. E a outra é para usuários não autenticados, é por exibição de página. Quantas páginas o cara vai visitando ali, isso vai contando como exibição. Então, é assim que funciona o licenciamento. Ele não funciona conectado exatamente com, eu tenho licença de Power Apps, eu posso ter um Power Apps Portal, mas existe sim, quando você tem a licença do Power Apps per user ou per app, você tem direito a criar um Power Apps Portals já nessa licença. Então tem um pouco de integração nesse sentido também para você trabalhar. Sempre lembrando que a gente tem o Portals para usar para esses dois tipos de usuários externos, mas também para usar internamente, tá? Então, se você usar internamente, já está ali dentro da sua licença do Power Apps per user e per app. Bom, galera, é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu sei que vocês têm bastante dúvida, então eu vou abrir logo porque o tempo está acabando. É bastante coisa para falar também em pouco tempo, então eu vou deixar essa questão para responder essa questão das perguntas. Tem aí no meu Linktree, se vocês acessarem, tem meu LinkedIn, tem meu Twitter, se eu não me engano, tem o site da Trentin lá, para se você estiver precisando de um help aí nessa questão. E tem meu canal no YouTube, me sigam lá, se inscrevam lá no canal, eu falo bastante sobre Power Apps lá. Nem sempre dá para responder todo mundo toda vez, mas estou disponível aí para que vocês precisarem. Obrigado para aqueles que ficaram aí até tarde, 7h40 aqui no Brasil, 8 horas quase. E estou disponível para dúvidas aí, se houverem, Rafael. Tem sim, Douglas, ótima apresentação. A gente tem 3 perguntas pendentes agora. Uma delas é
O maior pedido na lista do Power Apps Portal vai ser quando a Microsoft vai colocar o Power Apps Portal na plataforma Azure, porque é um problema poder utilizar os conectores do Azure sem passar daquele crivo dos conectores premium. Essa é a primeira pergunta. Sim. Na verdade, essa questão dos conectores, ela serve para não só para o Portals, tá? É uma questão que é muito discutida pro Power Automate e o Power Apps, e não existe mais esse conceito de premium, na verdade. Os conectores, eles estão distribuídos, e todo mundo... Ainda aparece lá a caixinha de premium, ainda aparece o íconezinho lá, mas a Microsoft, desde novembro, está fazendo essa movimentação para que existam conectores. E daí, lá dentro dos conectores, pelo menos por enquanto, esse é o modelo que está sendo difundido, é que a gente vai, dependendo da licença, do grau de licença do usuário, ele vai poder usar conectores que são do Office 365 e conectores que são fora do Office 365. Então, o Portals, ele entra também nesse lado. O que a gente tem que pensar é o seguinte, o Portals, o AI Builder, eles são coisas que a Microsoft lançou há pouco tempo. Então, tudo que chega, vai chegar primeiro sempre para o Automate, para o BI e para o Apps, depois vai vir para o Portals, para o AI Builder e por aí vai. Então, o Portals e o AI Builder, eles são preview, eles estão em melhoria contínua ainda. Então, eu não esperaria grandes mudanças nele se não houverem primeiro no Apps e no Flow e no Automate. Ótimo. A segunda pergunta é, você acredita que essa ferramenta Portal pode ser uma interface boa para uma nova intranet no SharePoint ou fica muito engessado? Não, se a gente comparar com o SharePoint, eu acho que o SharePoint ele tem muito mais recursos e o foco do SharePoint é ser esse portal colaborativo, esse portal de comunicação e dar esses recursos. E a Microsoft ela não tem em nenhum momento mudado o discurso dela e inclusive tem criado muito mais soluções para esse quesito do SharePoint, dado muito mais poder para isso. Então eu não acho que o Portals tem esse objetivo. O Portals tem um objetivo muito mais externo ali, porque o SharePoint, como intranet, o objetivo dele é interno, não dá para você compartilhar externamente como um site. Então, o Portals ele tem um quê muito mais de integrar um pouco do negócio interno com o externo do que necessariamente controlar tudo visualmente. Ótimo. E a última pergunta que a gente tem aqui é, posso ter um height, né, uma altura definido, sendo ele somente parte de uma página moderna no SharePoint? Eu acho que deve ser uma pergunta relacionada ao Power Portal ou Power Apps Canvas, não sei. Basicamente o pessoal pergunta muito isso, se dá para a gente personalizar para a hora que vai colocar ali, ele ter os recursos de autor, ele se adequar ao visual. O Portals ele tem a mesma limitação que o Canvas ainda tem. Então, o que acontece é que o Portals, por ele ser externo, a gente consegue muito mais fácil integrar o iframe dele do que um Canvas, porque o Canvas tem toda a questão de cores, de permissão, esse tipo de coisa. Então, ainda existem essas limitações. Antes tinha um recurso para o SharePoint já para a gente colocar um aplicativo lá dentro, ele ainda funciona mais ou menos, tem alguns recursos, o pessoal da comunidade tem desenvolvido bastante coisa relacionada a isso, mas existe a limitação, sempre tem um workaround ali para trabalhar, já existe esse tipo de recurso para o Canvas, também existe para o Portals, mas eu ainda não vi muito do pessoal usando um Portals dentro de uma outra aplicação interna. Os cenários que a gente já se deparou e ainda o Portals é muito em cenário de teste, tá? Ainda não vi muito, na verdade eu não vi em produção em nenhum, aqui no Brasil, por exemplo, em nenhum projeto, muito em teste e desenvolvimento. E aí nesses casos não é muito para uso interno, então dificilmente os caras colocam isso dentro de uma intranet. O Canvas já dá para fazer isso, é um pouquinho, tem as limitaçõezinhas dele ali, mas dá para fazer. Legal, Douglas. Não tem mais nenhuma pergunta pendente. Uma última pergunta que tinha aqui, você já respondeu relacionado à licença do Power Portal, então já foi respondido. A gente tem mais 2 minutos para qualquer outra pergunta na live. Se não, você ou qualquer atendente que está disponível pode entrar no www.m365virtualmarathon.com e vai no Community Zone do website, que lá você vai poder continuar ainda fazendo perguntas e participar com os palestrantes da conferência. Show de bola. Bom, eu estou à disposição, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês têm meus contatos aí também, fiquem à vontade para me adicionar lá nas redes sociais e mandar
mensagens por lá, tento responder na medida do possível. E é isso, eu agradeço muito ao evento em si, aos organizadores, você também, Rafael, por ter moderado aqui, ajuda bastante esse tipo de trabalho. E é isso, galera, a gente se encontra por aí, espero que tenha sido proveitoso para vocês e que vocês aproveitem o restante das palestras que ainda tem até o final do dia e depois quando o conteúdo todo for divulgado. Obrigado pelo tempo de vocês também, de ter ficado essa 1 horinha aí comigo. Obrigado, Douglas. E com isso você pode já desconectar, que a gente já vai preparar para o próximo apresentador. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, boa noite.